Oi pessoal, tudo bom? Nós somos da Fischberg Arquitetura e Interiores. Eu sou o Felipe Fischberg, ele é o Eloy Fischberg e a gente vem trazer um pouco da nossa experiência para contar sobre bem-estar dentro de casa. E essa bagagem a gente vai trazer, né, para vocês a partir do nosso histórico de 70 anos de construtora e de arquitetura e interiores. Nosso começo é com uma construtora que foi fundada pelo meu pai, tem 70 anos, e a gente fez muitas incorporações e basicamente os projetos eram feitos na construtora, salvo 3 projetos, os demais todos eram feitos na construtora. Então a arquitetura sempre esteve presente na nossa vida e a gente, através da arquitetura, evoluiu no sentido de acompanhar a sociedade e as necessidades das pessoas. Então nossos projetos sempre visam a pessoa, como é o comportamento delas no apartamento ou na residência, como que elas vão se portar, circular, como montar um quarto bem agradável e como as pessoas sentam e recebem amigos para poder confraternizar e celebrar as coisas boas. Então, o bem-estar hoje em dia é uma coisa muito importante, a gente sempre releva e começamos isso sempre fazendo entrevistas com os clientes. O que eles precisam, o que eles gostam e a partir disso a gente evolui no projeto. Nós sabemos que bem-estar é bem abrangente, né? Então você vai do físico até o emocional, até o espiritual, então o bem-estar você pode trazer de diversas formas para dentro da sua casa. Então a gente vai citar alguns que a gente acha que são pilares do bem-estar para trazer e que qualquer pessoa pode fazer com pouco movimento. Então nós vamos passar por cores, nós vamos passar por textura, a gente vai passar por espaços abertos entre ambientes, circulação, ventilação, insolação. E eu acho interessante a gente começar por uma coisa que engloba quase que tudo, que são as cores. As cores elas são predominantes desde o começo, não importa o ano que a gente esteja falando de interiores, de arquitetura, as cores sempre estão envolvidas e as cores elas trazem o bem-estar de forma diferente para as pessoas. Então eu digo diferente porque assim, alguns preferem o azul, outros preferem o verde, outros preferem amarelo, então elas causam sentimentos diferentes nas pessoas. Mas existem estudos científicos que dizem que algumas cores são mais energéticas, então elas fazem com que você fique falando mais, como o amarelo, outras cores trazem mais seriedade, como o preto, outras cores se remetem à natureza, como o verde e marrom, e essas cores que são voltadas para a natureza têm uma ligação muito forte com o ser humano e faz com que a gente se sinta mais próximo da natureza, então mais tranquilo, então usar tons mais suaves para você compor os ambientes. Então fazendo uma sala, fazendo um quarto, fazer esse tipo de mudança faz com que você consiga proporcionar um bem-estar para quem vive naquele lugar. Vale lembrar que pós-pandemia as pessoas ficaram mais em casa, então o movimento das cores para dentro de casa foi muito importante, porque as pessoas precisavam mostrar um pouco delas por webcam, pelas chamadas de vídeo, então todo mundo fez essa mudança e as cores sempre estavam envolvidas. Além das cores, a gente pode seguir com outros tipos de materiais que agregam e que trazem conforto para as pessoas. Hoje em dia está muito em voga a biofilia, que traz a natureza perto das pessoas. Então procurar plantas, procurar texturas, madeira, texturas de tecidos, sempre trazem um aconchego para a pessoa. Então, às vezes, a gente faz um projeto macro, que é para as pessoas se sentirem bem, e depois, na hora de produzir, a gente introduz uma planta, a gente introduz uma iluminação, a gente introduz quadros, tapeçaria, inclusive, que funciona como uma parte acústica. E essas coisas vão agregando e as pessoas começam a trazer coisas delas mesmas. E isso é muito importante, porque o ambiente é feito para as pessoas, não é feito para a gente. Nós somos apenas um instrumento como arquitetos que catalisa o que elas vão precisar
para o bem-estar delas, para a vida delas. O que a gente quer, quando a gente faz um projeto, é que elas queiram chegar em casa e queiram descansar e se sentir bem depois de um dia pesado, difícil, para que todos fiquem à vontade e possam desfrutar dos ambientes. Existem estudos que mostram que as plantas, elas induzem muito a tranquilidade nos ambientes. Então, quando você coloca um verde, você coloca a natureza para mais perto de você, você consegue perceber uma baixa de estresse, as pessoas ficam menos estressadas quando está com plantas em volta de si, você vê mais serenidade, mais tranquilidade. Então, essa coisa de trazer a biofilia, né, para dentro, para mais próximo, dentro da arquitetura, que você não via tanto antigamente, você via mais como um adorno, agora você vê não só como um adorno, mas como uma coisa que vai preencher o ambiente de uma forma natural, traz esse tipo de conforto, inclusive térmico, né, porque ela acaba abaixando a temperatura do ambiente por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente volta, né, para as texturas, que são a terra, né, a textura do vaso que você vai escolher, a cor do vaso que você vai escolher, a cor da planta que você vai escolher, se ela dá flor, se ela não dá flor. Então é bem interessante essa parte de natureza mesmo para dentro da sua casa. E adiantando um pouco mais, que tem a ver com plantas, é a parte da insolação e da ventilação. Hoje em dia é muito importante também ter a insolação para dentro da sua casa e captar o máximo possível de luz natural para dentro dos ambientes onde você vai ter mais estadia, né? Onde você vai ficar por mais tempo. Porque também tem estudos associados à baixa de estresse e a regular o seu círculo circadiano. Então faz com que você tenha um dia melhor, faz com que você renda melhor e faz com que você consiga depois dormir melhor, né? E a ventilação faz com que o ar não fique parado na sua casa e você possa ter uma respiração melhor. Então tem pessoas que têm problemas de asma, problemas que têm alergia a pó. Então essa circulação ajuda muito, junto com a insolação, a não ter esses problemas. Quando a gente faz o projeto de arquitetura, basicamente é o projeto de arquitetura que vai reger como que a gente vai trabalhar. Então, a partir da linha de arquitetura que a gente fizer, a gente vai colocar os elementos para dentro do apartamento. Isso tudo que a gente está falando, de trazer a natureza para dentro de casa, de trabalhar com as cores, de fazer as pessoas se sentirem bem, de texturas, tudo, é um movimento bem recente, porque a vida toda a gente pensou em como as pessoas se comportam, mas a pressão das cidades e a tensão da vida e o cotidiano das pessoas faz com que as pessoas meio se desliguem quando estão em casa. Aí o que a gente quer, que a pessoa tenha uma sensação melhor para poder aproveitar a sua casa como ela planejou. Sim. Paralelo a isso, a gente está falando de coisas físicas, né, coisas palpáveis que você pode fazer na sua casa. Mas indo para a parte mais espiritual, a gente também tem movimentos orientais que vêm para o Ocidente muito forte e coisas milenares, né? Por exemplo, o Feng Shui. O Feng Shui é um movimento onde você consegue colocar na tua casa para fazer com que as energias da sua casa possam balancear em diversos aspectos da sua vida. Então você tem a sua parte financeira, a parte amorosa, a parte de saúde. Então você faz com que todo esse ciclo ele funcione de uma forma estratégica na sua casa, fazendo pequenas alterações. E às vezes o Feng Shui pede uma planta em um lugar específico para trazer dinheiro ou prosperidade, ou você precisa de um móvel específico. E é muito importante para algumas pessoas que tenha essa energia dentro da sua casa de forma fluida, né? E isso tudo começa num lugar que eles chamam de Qi, que seria a entrada da sua casa, por onde entra todo esse fluxo energético. O Feng Shui, o Wasabi, o Slow Living, são todas elas linguagens arquitetônicas que mais ou menos seguem as mesmas tendências. Então, assim, iluminação, espaços livres para descompressão, cores harmoniosas, cores que chamam energia boa. Então, no Feng Shui, por exemplo, ter uma peça vermelha é bom para trazer dinheiro. O Qi, que o Felipe falou, a energia vital,
ela entra pelas portas da sua casa. Então, a sua casa tem que estar sempre desobstruída, as portas têm que estar limpas, a pintura tem que estar em ordem, de forma que tudo isso possa circular e você possa receber as energias. O Wabi-Sabi é uma linguagem arquitetônica japonesa que traz para dentro de casa os objetos e respeitam o tempo dos objetos. Então, um móvel que tem uma trinca, o concreto que a gente usa e que tem o trabalho feito, o resto das madeiras, os pregos, isso tudo conta a história. É a forma imperfeita de ver a beleza. Então você não precisa ter as paredes lisas, nem os móveis lixados, nem as lacas. Ao contrário, você tem texturas, você tem formas irregulares, e isso tudo também traz aconchego. Então, na forma como a gente monta tudo isso, na forma como a gente coloca, também vai remeter a pessoa para o bem-estar. Todas essas linguagens têm muitas coisas em comum. Iluminação natural, cores e tons suaves para quando você quer descansar, cores um pouco mais quentes quando você quer ter criatividade. E para todos os ambientes, não estou falando só de casa agora, mas escritórios, hospitais, escolas. A gente tem casos assim muito interessantes para contar dessas coisas. Uma vez nós fizemos uma escola e a pessoa via que as crianças estavam muito desconcentradas. Aí nós passeamos por lá e falamos assim, olha, vamos escolher uma cor mais neutra, uma cor mais pastel, para ver como que é a reação das pessoas. E logo no começo das aulas letivas, os pais chegaram e perguntaram, mas o que aconteceu aqui? Meus filhos estão mais calmos e parece que estão prestando mais atenção. A gente só pintou, a gente não tinha feito nada, nenhuma mudança arquitetônica, nada. A gente só trouxe cores mais amenas. Isso tudo para dizer que, como o Felipe falou, que com pequenas intervenções, às vezes, a gente consegue resultados excelentes. O Wabi-Sabi, né, como ele disse, né, ele visa ver a beleza na imperfeição das coisas naturais. Então, é você contar a história de acordo com a passagem do tempo daqueles materiais. O que é importante também no Wabi-Sabi é você aproveitar o silêncio, porque o silêncio também é uma coisa muito importante dentro da arquitetura, né? O som. Então, vamos desde a música ambiente até o silêncio, né? Você mora num lugar onde tem um restaurante do lado ou aonde tem uma via muito importante perto, você não consegue descansar naquele lugar, você não consegue se sentir bem na sua própria casa ou render no seu trabalho. Então, o silêncio também faz parte do bem-estar dentro da sua casa. E para você proporcionar esse silêncio, existem jeitos de você separar o meio externo do meio interno e transformar a sua casa num lugar seguro, vamos chamar assim. Então você tem a tecnologia das janelas, que elas são acústicas, você tem elementos acústicos na parede, e você pode se aproveitar de acabamentos acústicos, como por exemplo, tecido na parede, como acabamento, e aí você já valoriza muito o seu interior. Você consegue colocar plantas maiores, né, seja num jardim ou dentro de casa, para criar uma barreira sonora para te proteger do lado externo. Então, valorizar o seu ambiente como uma área de recluso para você ficar lá, descansar e ter a paz mental, essa parte de silêncio é muito importante e ela vem muito próxima do Wabi-Sabi, que é você desfrutar do momento, né? Desfrutar daquilo que está ali do jeito que é. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, você tem o conceito do slow living, que seria você viver mais devagar. Hoje a gente vive em um mundo muito rápido, com as informações muito rápidas, e você tem que estar sempre seguindo o que está acontecendo e a sua vida é uma loucura, então você dá uma parada e aproveita desse slow living, que seria você aproveitar o momento que você está desfrutando da sua casa, do seu bem-estar, de você estar lá no seu canto e viver tranquilo. As pessoas, depois da pandemia, durante a pandemia, ficaram muito tempo em casa e elas precisavam ver a casa com outros olhos. Antes da pandemia, as pessoas saíam para trabalhar, voltavam para casa, tomavam banho, deitavam, saíam e a vida seguia. Mas as pessoas precisaram ficar em casa, precisaram conviver com a casa.
Então, muitas transformações foram feitas e as pessoas aprenderam como cuidar da casa e como ter um ambiente melhor para trabalharem, para cuidarem dos filhos, para conviverem entre si, para a família estar junta. Isso foi um passo enorme que se deu para o convívio e para o bem-estar. Então, todas essas linguagens, todas essas opções que hoje a gente tem, foram resgatadas de muito tempo. Essas coisas sempre existiram, mas a gente vivia sem elas. Ou achava que estava vivendo bem, mas não aproveitava como deveria ser aproveitado. Então hoje, se você tem uma janela, face norte, você quer abrir a janela, você quer que a luz entre. Você abre de manhã a sua casa e já deixa a energia entrar. Você abre as janelas, deixa o ar circular. Você criou espaços para as pessoas andarem dentro de casa. Você percebeu que quando você estava em casa e você não podia sair, você tinha que fazer a vida seguir, você tinha que fazer as coisas acontecerem. E isso tudo mudou muito depois da pandemia. Então hoje, quando a gente vai falar com os clientes e vai começar projetos novos, a gente sempre sugere um pouco dessas coisas, que é meio instintivo, que é meio técnico e que é meio conceitual. O importante é que as pessoas se sintam bem dentro daquilo que eles querem. Eles trazem para a gente o que eles precisam e a gente usa a nossa expertise, nosso conhecimento, nosso tempo de trabalho, de tantos anos de arquitetura, tantos anos de obras, para poder dar para eles o máximo do que o ambiente pode oferecer. Sobre isso tudo que a gente falou, um grande laboratório para a gente, e que a gente conseguiu testar muito desses conceitos que a gente está falando aqui, foi a Casa Cor. Na Casa Cor, né, nós fizemos já 3 anos, e lá a gente conseguiu ver como as pessoas reagem a certas coisas. Então, a cores, a volumetrias, a desenho de objetos, a forma de objetos, a como a luz incide em certas coisas, em certos lugares, em certos materiais, né, em arte especificamente falando, como é que ela reage naquele quadro ou naquela escultura, inserida naquele ambiente, né, em móveis que tem um tecido específico. Então lá foi um grande laboratório onde a gente pôde testar como que as pessoas elas aceitam certas coisas e elas não gostam de outras coisas, né? Então luz artificial é uma coisa que não é bem vista, apesar de necessária. Se você vai ter uma luz artificial que seja amarela, porque a amarela te traz o aconchego, nunca branca. Branca você expulsa a pessoa do seu lugar, você basicamente faz a pessoa nem sentar, ela entra e vai embora. Né? Ventilação é uma coisa importante, você evita o ar-condicionado. Ar-condicionado é uma coisa que usa energia elétrica pra caramba, tem muita gente alérgica e ele não regula 100% da temperatura. Porque você nunca sabe se a pessoa vai estar com frio ou não com uma temperatura específica. Tem gente que é mais calorenta e gente que não é. Agora uma ventilação natural sempre está agradável. A Casa Cor foi mesmo um divisor de águas para a gente. É uma escola e para a decoração em geral. A Casa Cor trouxe a decoração para o centro das discussões, para o centro de como as casas têm que ser montadas. Esse ano a gente foi muito feliz na Casa Cor. A gente usou a linguagem arquitetônica do prédio, trouxemos uma linguagem arquitetônica que praticamente não se usa mais, que é o Art Nouveau, e conseguimos num ambiente tão pequenininho fazer as pessoas se emocionarem. Poucas vezes a gente viu as pessoas se emocionarem com a arquitetura. Eu, pessoalmente, poucas vezes. Com comida você vê as pessoas se emocionarem, com uma música você vê as pessoas se emocionarem. Quando as pessoas voltam num lugar, você vê que elas se emocionam. Mas num ambiente de Casa Cor, num banheiro, as pessoas chorarem e lembrarem da casa da avó, ou lembrarem de um ambiente que estiveram, ou sentir-se bem. Isso foi uma coisa muito legal para a gente, porque a gente usou cores, muitas cores, e essas cores se combinaram. A gente trouxe a linguagem do Art Nouveau no tampo, nos vitrais, que eram coisas que sempre se usava, e nos azulejos. As pessoas amaram os azulejos, amaram os mosaicos. E uma coisa que eu e Felipe fazemos sempre é trazer um pouco de Brasil. Então, todos os nossos projetos têm Brasil. A gente tem coisas muito bonitas aqui, a gente tem energias boas, a gente tem referências e a gente sempre pode trazer essas coisas para dentro da nossa casa.
Outra coisa legal que a gente vê na Casa Cor e vê na casa das pessoas, que é uma coisa que naturalmente as pessoas fazem e induz o bem-estar, sem com que a gente pare e perceba, mas depois quando você para refletir, você vê que aquilo era bem-estar, é você colocar fotos pessoais e contar uma história pessoal da sua vida e da sua família. Então, quadro de casamento, foto de aniversário, foto de encontros que uma vez você teve com amigos, né? Tudo que você se remete ao seu passado de alguma maneira, ou que você consiga ver a transição de tempo, de aonde você estava, com quem você estava, para onde você foi, como você chegou, e lembrar de pessoas que já se foram, isso conta uma parte da sua história, e isso faz com que você acaba se sentindo o bem-estar, porque uma parte da sua família está ali com você, porque você não chegou lá sozinho, isso foi construído ao longo de gerações, você é o fruto de alguma coisa que já foi ou que ainda é. Então, é como os álbuns de fotografia antigos, que é super nostálgico. Então, quando você pega aquela foto super importante, por exemplo, dele, no caso em específico, que tem foto dos pais casando no quarto, é a coisa mais nostálgica que tem da vida causa o bem-estar para ele. E para mim também, eu tenho foto do casamento com a minha esposa na sala e para mim é super bom, é o bem-estar de cada um. Então, é muito interessante você ter e contar essa história de si e trazer a sua essência para dentro do lugar. Isso conta muito da história. Na Casa Cor e na casa da gente, e para os clientes a gente tenta trazer essa história. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus gostos. Não existe uma receita, não existe uma fórmula, não existe nada. Você pode gostar mais de uma cor quente e a gente harmoniza essa cor para você. Você tem que trazer essas referências pessoais. Eu me lembro de uma Casa Cor que um arquiteto, o Felipe de Almeida, ele colocou um pedacinho de cabelo. Antigamente as pessoas morriam ou as pessoas viajavam e deixavam o país e cortavam uma mecha de cabelo e deixavam com a família. Aquilo foi tão pessoal, uma coisa tão legal que era da família dele, que a gente aprendeu que dali a gente pode fazer muitas coisas. Então, esse aprendizagem, essas coisas a gente tenta passar para as pessoas que vêm conosco, fazer os projetos, trazer essa energia, trazer essa força que vem da gente, que a gente nem sabe que às vezes a gente tem, para poder fazer uma casa legal, para que você se sinta bem e que nossos clientes se sintam bem, porque a gente faz parte disso depois. A gente fica amigo dos clientes, a gente comparece nos lugares, a gente vai nas festas, a gente se integra com a família. Então, o que a gente pode fazer, como eu disse antes, como arquiteto, usando a nossa expertise, usando o nosso conhecimento de arquitetura, usando o nosso conhecimento de arquitetura de interiores, é fazer esse ambiente ficar bem energizado, com boas coisas, para que as pessoas tenham uma vida melhor. Você pode achar maravilhoso certas coisas, mas se o seu cliente não gosta, você tem que ler ele, você tem que entender o que ele quer, você tem que ir atrás das coisas que ele gosta, porque a essência da casa tem que ser a dele, ou da casa, ou da loja, ou o hotel, tem que ser do cliente. E a gente tem que ler o que o cliente quer, o que a pessoa quer. Então acaba que a pessoa tem que se abrir muito dos gostos pessoais dela para a gente conseguir entender exatamente o que ela gostaria que fosse feito e levar a essência dela, que muitas vezes a pessoa nem sabe dizer a essência dela. A gente tem que tentar ler a essência dela. Às vezes ela nem sabe o que ela gosta e a gente tem que começar a descobrir com testes. Você gosta disso, gosta daquilo, você quer isso, prefere isso. E aí ela vai entendendo o que ela gosta e a gente vai montando juntos, né, a quatro mãos. Então é bem interessante esse trabalho. E o bem-estar é uma junção de coisas, é uma bola muito grande de coisas que você tem que entender qual que é a soma exata para certas pessoas. E muitas vezes as pessoas pensam diferentes morando na mesma casa. Então você tem que entender qual que é o fator em comum entre essas duas pessoas e chegar nesse ponto de equilíbrio para você conseguir fazer com que os dois se sintam bem na mesma casa, pensando de formas diferentes e que os dois aceitem o pensamento um do outro sem que uma coisa conflita com a outra. Então isso são as cores,
Isso é a iluminação, é a ventilação, é a textura, é o design do móvel, que pode ser quadrado, pode ser orgânico, é ventilador, é ar-condicionado, é pet, não é pet, tudo envolve. E uma coisa que é legal, no nosso caso, nós somos um escritório que a gente faz tudo. A gente faz desde a captação do terreno, da escolha do apartamento, até a flor no criado mudo. A gente vai o caminho todo. E como a gente constrói, os clientes frequentam a obra e a gente vai explicando a obra, vai explicando como as coisas são. E às vezes você tem um caminho, tem um norte e isso vai mudando, porque eles vão sentindo como a obra vai andando, porque nós estamos na obra, a gente toma conta, a gente fala com eles. Então eles vão sentindo e às vezes você programou fazer um ambiente com um acabamento e esse ambiente muda, porque eles vão sentindo como a luz entra, como o espaço é, como eles vão se comportar, como eles vão andar dentro da casa. É uma sensação que no projeto eles não conseguem ver. Então, apesar da gente fazer 3D, fazer uma imagem virtual, as pessoas poderem andar virtualmente dentro da casa, o que ajuda muito na definição do projeto, quando ele está dentro da obra, está dentro do espaço dele, ele vê como aquilo vai acabar, muitas vezes a gente vai mudando as perspectivas e mudando os focos. Até que chega num final. Isso é muito dinâmico, isso funciona muito a 4 mãos e a gente vai ouvindo sempre, porque o que as pessoas falam, como o Felipe falou, é a coisa que eles querem. A gente não faz nada como a gente quer. O que a gente faz é dar para eles a nossa experiência. E a partir disso, eles escolhem tudo que eles querem, a gente só tenta amenizar. Nada de fazer um banheiro todo de preto, nada de fazer uma casa inteira, uma caixa de madeira. A gente tenta equilibrando as coisas, equilibrando os gostos, para que no final a pessoa entre em casa e fale, é isso que eu queria. É essa que é a nossa motivação e é atrás disso que a gente vai sempre procurando fazer. Porque um projeto nunca é com aquilo. O projeto é uma coisa mutável. Então, por mais que você veja o projeto, veja o 3D, na hora você sente, você pode mudar. Mudar é bom, não é ruim. Desde que você entenda do porquê você está mudando e não mudar sem um porquê, né? Então, é uma coisa bem interessante a vivência das coisas. Quando você sabe o que você está vendo, entendendo a proporção daquilo, muda totalmente a sua experiência de vida e, consequentemente, vai mudar como você vai aceitar aquele lugar. O bem-estar é dentro da casa, dentro do trabalho, dentro do shopping, do hospital, qualquer lugar que seja. Ele é uma coisa que atinge cada pessoa de forma diferente, né? Porque cada um tem gostos diferentes e são muitos assuntos para falar sobre o bem-estar e cada assunto é muito extenso. Isso foi só uma pincelada rápida sobre cada coisa. Então a gente poderia passar muito tempo falando, mas como não vai dar tempo, estamos passando o que dá para fazer em casa sozinho e fazer vocês entenderem também melhor do que vocês gostam, do que vocês não gostam, do que poderia ser feito, mudado. E é só no teste que você vai saber se você gosta ou não, porque está tudo certo testar e depois você pode voltar como estava e testar de novo até você achar uma coisa que você goste muito. E é isso, nós agradecemos muito a It Brands, ao El Mag pela palestra e é isso, muito obrigado. Obrigado.